Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Cristo Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não há, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos para que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se somente para esta vida é que... Amém. Só até aí, só até o 18. Amém. Aqui Paulo nos conta, falar aqui a Coríntios sobre a ressurreição de Cristo. Ele vem tratando, a igreja de Coríntios ali estava um pouco duvidoso se Cristo tinha ressuscitado ou não. E ele vem e traz essa carta e fala um pouco sobre essa questão, sobre a ressurreição de Cristo. Então, voltando um pouco na história, tem um episódio na palavra de Deus, na qual Deus ele ressuscita um homem, que é Lázaro. É uma história muito conhecida. E é onde se encontra ali, que pela falta de fé daquelas mulheres, Jesus chora. Ele chega ali um pouco, aos olhos humanos, atrasado. E quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido. Nessa de Lázaro já ter morrido, está ali se seguindo o velório, está ali Marta e Maria chorando pelo seu irmão. E eles dizem assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Eles tinham fé na cura, que Deus poderia curar a seu irmão, mas eles não tinham fé que eles poderiam ressuscitar. E aí Deus chega e diz assim: olha, eu sou Deus, eu sou Cristo, e ele vai ressuscitar. E aí uma daquelas mulheres fala bem assim: não, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. E aí Jesus chora. Mas o fato é, Jesus chega e diz assim: olha, tira a pedra, E ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ali sai daquele túmulo e volta à vida. O homem que outrora estava morto, pela palavra de Deus, ele volta à vida. E se segue a história de Jesus, se segue a vida de Jesus ao ponto que ele é traído e morto também. Traído por um dos seus, que com um beijo indica quem era o Cristo. E ali naquele momento, Jesus é preso. Jesus é segurado, E ali um dos seus apóstolos chega, corta a orelha do soldado na qual estava prendendo Jesus, e Jesus diz assim: não é assim que funciona. Olha só, se eu não morrer, não tem como eu ressuscitar. Se eu não morrer, não tem como morrer comigo os pecados. Então, olha só, eu não estou sendo forçado a ir à cruz. Eu estou indo voluntariamente. Eu estou sendo um cordeiro que vai retirar o pecado do mundo. E dá aquela repreensãozinha no apóstolo, e coloca a orelha de volta no lugar do soldado, sem costura, sem nada, só orelha no lugar. E ele segue a ser crucificado. No julgamento, aquele na qual estava ali com poder e autoridade para retirar a acusação e libertá-lo, chega e fala isso: olha, eu tenho autoridade para poder tirar essa sentença de você, poder libertar você. Mesmo o povo aí clamando, mesmo esses sacerdotes aí clamando, eu tenho autoridade. E Deus dizia assim: nenhuma autoridade seria dada a ti se não viesse do alto. Ou seja, olha, meu Pai lhe deu essa autoridade. Eu estou aqui voluntariamente. Meu Pai eu estou aqui com o consentimento do meu Pai.
é uma situação difícil, uma situação dolorosa, mas convém que seja feita dessa forma. E aí ele segue a ser crucificado. E enquanto ele estava ali sendo crucificado, porque a crucificação, a gente já viu aqui, era por asfixia, vão estar ali no finalzinho da manhã da sexta, né, já iniciando o sábado, aqueles que estão ali dizem assim, olha, vá lá e quebra as pernas, já que eles ainda estão vivos, para que eles possam morrer logo e a gente não tenha que sepultar ele no sábado, porque no sábado não pode trabalhar, segundo a lei daquela época. E naquilo na qual o homem chega lá e diz assim, vai lá aferir, né, na qual se Jesus estava morto, Jesus realmente ali tinha morrido, ali ele tinha rendido seu espírito a Deus. Glória a Deus. E mesmo assim, para testar, né, eles ainda enfiam a lança. E ele é transpassado por essa lança. E Jesus, depois de morto numa cruz, ele é sepultado. E naquele momento, todos os apóstolos, embora tenham ouvido por várias vezes, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Para aqueles apóstolos ali era o fim do mundo. O Senhor na qual eles tinham seguido ali por cerca de 3 anos e meio, agora estava morto. O Senhor na qual eles tinham aquela esperança de ter a rendição de Israel, né, dali do Império Romano, ter rendição, criar aquela religião forte. Jesus, que tinha pregado mansidão, Jesus, que eles tinham ali seguido, que muitos deles abandonaram tudo, tudo porque alguns tinham muito, outros não tinham muita coisa para abandonar, mas esse Jesus morreu, e estava lá, sepultado, dentre os mortos. A gente conhece a história, chega um momento na qual aquelas mulheres vão ali no túmulo de Jesus, encontram o túmulo vazio. Essas mulheres veem ali um anjo e dizem assim, onde foi que colocaram o nosso Senhor? Por favor, devolva, por favor, devolva. E um daqueles anjos dali se identifica como Jesus e fala, olha, eu ressuscitei. E aquelas mulheres creem naquela palavra. E ele diz assim, olha, agora vá e fale para os apóstolos que eu ressuscitei. E aquelas mulheres vão, chegam para os apóstolos com aquela palavra, com aquela grande palavra, porque Lázaro, ele foi ressuscitado pela palavra de Jesus. Jesus chega e diz assim, olha, saia para fora. E quem foi que falou para Jesus sair para fora? Ninguém. Jesus, ele tinha poder e autoridade para fazer isso. Ele tinha poder sobre a morte. Então, aquelas mulheres chegam para aqueles apóstolos e dizem assim, olha, Jesus ressuscitou, eu vi. Não foi simplesmente uma coisa que eu senti, que eu acho, não, eu vi. Eu fui lá no túmulo, o túmulo estava vazio, e depois um homem apareceu lá e disse que era Jesus e pediu que eu viesse aqui e falasse para vocês. Jesus, ele poderia dizer bem assim, olha, eu vou lá, vamos, todo mundo juntos, caminhando aqui, né? Aproveito e vou conversando aqui com vocês. E quando chega lá, eu anuncio para os apóstolos que eu estou vivo. Mas ele não faz isso. Ele envia aquelas 2 mulheres, para que pelo testemunho daquelas 2 mulheres, os apóstolos pudessem olhar assim e dizer bem assim, glória a Deus, ele ressuscitou. Não foi isso que ele tinha dito? Foi. Então, agora ele ressuscitou. Aleluia. E onde é que ele está? Não, está vindo aí. Glória a Deus. Vamos preparar aqui as coisas, vamos festejar. Mas não. Aqueles apóstolos ali naquele momento duvidam da mensagem enviada pelaquele na qual Jesus tinha enviado. Eles duvidam da palavra. Mas Jesus aparece para eles, graças a Deus. E aí eles olham Cristo e creem, porque viram. E nessa de crer porque viam, ainda faltava um, que não estava dentre os 12, que não estavam ali naquele meio. E aí, Deus ele fala bem assim, olha, vai e agora avise para o outro que está faltando, que eu ressuscitei. E eles vão até aquele ali, agora não só mais aquelas 2 mulheres, já tinham visto, mas todos os apóstolos menos um, chegam para aquele último apóstolo que estava faltando e dizem assim, olhe, Jesus ressuscitou, eu vi. As mulheres viram primeiro, mandou até a gente ficou meio incrédulo, mas depois ele apareceu para a gente, eu vi, Jesus ressuscitou. E aquele apóstolo, a gente conhece a história, diz bem assim, ó, se eu não colocar o dedo
no buraco da mão, em minha mão, ali do lado, eu não creio. Glória a Deus. E mais uma vez um apóstolo, aquele que andou com Cristo, que ouviu Jesus dizendo várias vezes, vou morrer e vou ressuscitar. Ele não crê, mesmo todos os apóstolos dizendo. Mas aí Jesus aparece, a gente conhece a história, diz, olha, quer minha mão? Tome, creia. E eles dizem assim, eu creio. Crê porque veio. E Jesus traz aquela repreensão. E diz bem assim, olha, bem-aventurados é aquele que crê sem ver. Glória a Deus. Mais à frente, ele aparece para cerca de 500 pessoas, e ele passa ali cerca de 40 dias depois de ressuscitado, com os seus apóstolos, dando algumas instruções, algum ensinamento, até o momento na qual ele sobe até o céu e some entre as nuvens. Aqueles doutores da lei, na qual estavam ali, perseguindo a igreja, chega para os apóstolos e diz assim, olha, você escreveu aí algumas coisas, dizendo que Jesus ressuscitou, esse negócio não existe não. Relate logo que isso é mentira, faça ali uma retratação. E aí aqueles apóstolos dizem assim, não, eu vi. Como é que eu vou fazer uma retratação de uma coisa que é verdade? Não existe. Eu vi, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele estava vivo, mataram ele foi sepultado e depois ele voltou à vida. Glória a Deus. Aleluia por isso. Não tem como dizer, então vou prender você. Prenda, mas eu vi. O ideal seria que eles estivessem dizendo assim, ó, eu ouvi falar que Jesus ressuscitou, primeiramente da boca dele. E depois tiveram testemunhas. Mas só por ter sido da boca dele, lá enquanto ele estava vivo, que ele disse que ele ia ressuscitar, eu já creio nisso. E por isso que eu escrevi aqui, ó, Jesus ressuscitou. Mas eles tinham, além da palavra, mas eles também tinham visto. E se segue a narrativa ao ponto de dizer bem assim, ó, eu vou matar você se você não negar essa mentira que você está falando. E aí os apóstolos e muitos outros disseram bem assim, não nego não, porque isso é verdade. E muitos pereceram, muitos morreram por causa da verdade. Verdade essa porque eles viram, mas que a gente possa ter compreensão que essa verdade tem que ser porque eles ouviram, enquanto Cristo ainda estava em vida. Paulo, aos Coríntios, né, ele vem falando, dando esse relato, porque os coríntios estavam ali meio duvidosos, né, esse negócio de, peraí, Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou, esse negócio de ressurreição, como é que pode isso? Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Estava ali também balançando em aderir a essa ideia, né? É tanto que o capítulo 15 de Coríntios todo é basicamente trazendo essa explicação. E chega um momento que Paulo diz assim, olha, vocês estão duvidando? Muita gente viu. Vá lá e pergunte a eles que se Jesus tinha ressuscitado ou não. E ele ainda diz mais, olha, vocês estão com uma argumentação tão, como eu posso dizer, tão infiel não, tão triste. Uma argumentação tão triste, Jesus não ressuscitou, entenda, se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não valeria de nada. Era melhor a gente, olha, ser dado aí aos prazeres do mundo. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, quando Jesus morre, ele morre com os nossos pecados. E quando Jesus ressuscita, ele diz assim, olha, da mesma forma, está aqui, eu vou ler para a gente, versículo 20, aí, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, o primeiro que ressuscitou, dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio pelo meio de um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ou seja, olhe, Adão pecou. É basicamente essa narrativa. Adão pecou. E através dele entrou a morte para toda a humanidade. E aí veio Cristo, como cordeiro, se ofereceu em sacrifício e morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu junto com nossos pecados, para que a gente pudesse pedir perdão em nome dele e ser perdoado. E ele ressuscitou,
dizendo bem assim, olha, da mesma forma que morremos hoje, porque Adão pecou, seremos ressuscitados, porque Jesus ressuscitou. Então, olha a argumentação que Coríntios estava dizendo. Estava dizendo bem assim, olha, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Mas sabemos, pela palavra de Deus, pela nossa fé, pela testificação do Espírito, que Jesus ressuscitou. E graças a isso, temos esperança de não somente viver nossa vida aqui na terra, mas que a gente tenha um céu de glória, um céu eterno, que está preparado para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, não ouvem como os apóstolos ali depois disseram bem assim, eu estou vendo, ou duvidando a ponto de pedir para colocar o dedo na mão, mas ouve quando Jesus ainda em vida dizia bem assim, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a nossa condição hoje. Nós ouvimos e temos que crer pelo ouvir da palavra de Deus, que Cristo morreu e ressuscitou. Amém? Glória a Deus.